Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, na aula de hoje nós vamos começar um novo gênero, o gênero capa de jornal, primeira página. Aí no livro de atividades de vocês, na página 24, na proposta 5, unidade 2, nós temos ali a capa do estado de São Paulo, que eu acredito que vocês têm uma boa recordação, ou não sei se boa, mas pelo menos vão se recordar desse fatídico, né? 7 de julho de 2018, que foi quando o Brasil perdeu para a Bélgica, tá? Não foi o para a Alemanha, não. Na realidade, aqui foi o para a Bélgica, né? O da Alemanha foi na outra Copa. E que também foi, né, vergonhoso, porque esperava-se que tivesse o melhor desempenho e tal, pelos jogadores que tem, enfim. Então, nós temos ali para fazer uma análise dessa imagem, tá? Da primeira página do jornal Estado de São Paulo, de 7 de julho de 2018. A qualidade da imagem não tá tão boa. Então, o que eu fiz? Eu procurei, né, no Google a imagem da capa e eu vou reproduzir nos próximos slides por partes, tá? Só para a gente tomar conhecimento dos elementos que estão presentes nessa capa, ok? Fiz um recorte da capa, tá, gente? Porque não ia caber no slide a folha inteira, né? A capa inteira. Então, eu fiz um recorte só para a gente poder acompanhar esses elementos. Então, nós temos primeiro o nome, né, do jornal, o Estado de São Paulo. Aí depois a gente tem lá que ele foi fundado em 1875, edição de, se eu não me engano, é 11,6 que está escrito ali. Ainda assim, ó, vejam, mesmo estando grande, tá difícil, né, de conseguir enxergar. Aí a gente tem os dados de referência, então ele foi publicado num sábado, em 7 de julho de 2018, o valor do jornal, R$ 4, o ano 139 e o número de série dele, tá? Depois, a gente tem daí essa imagem com destaque para o Neymar saindo ali, né? Não sei se chorando, mas pelo menos cobrindo a parte de baixo aqui do rosto, né? Onde está a boca e o nariz. Daí a gente tem o título, Copa 2018, o Brasil cai na real. Seleção brasileira perde da Bélgica por 2-1, deixa a Copa do Mundo e o brasileiro volta a encarar a realidade de um país em crise. E temos ali, fim de festa, Neymar lamenta, belgas disputarão semifinal com a França, que venceu o Uruguai por 2-0. Ai, péssima lembrança, eu tava torcendo pro Uruguai, mas enfim. Eu que acompanho futebol, eu já vou lembrando de tudo aqui. Principalmente em Copa do Mundo, eu assisto todo, não perco nada. Então, assim, a gente tem esse destaque, então, pro Neymar, e a gente tem ao fundo que a gente consegue identificar os chamados diabos vermelhos, né? Que são os jogadores da Bélgica, que até o Kevin De Bruyne dá para reconhecer que é ele ali. E vejam que já chama a atenção que o brasileiro volta a encarar a realidade de um país em crise, porque o nosso país já estava em crise. E a gente sabe, toda vez que tem Copa do Mundo, parece que não tem mais problema nenhum no país, né? Porque a gente esquece de tudo e vai torcer, e é como se as escolas param, o comércio para em dia de jogo da seleção, porque só tem de 4 em 4 anos, né? Vira aquele fuzuê e a gente esquece dos problemas da vida para acompanhar a seleção. Por isso, então, de colocar que volta a encarar a realidade, porque nesse tempo da Copa, a gente esqueceu tudo, mas o país continuou em crise, né? Então, daí a gente teve que encarar a realidade de novo. Então, essa é a manchete, né, principal. O Brasil cai na real. E a imagem principal é essa do Neymar. Continuar vendo, então, o que tem mais nessa capa de jornal. Então, Robson Morel, ou Morelli, não consigo identificar se é um I aqui. Brasileiro tem de entender que a seleção vai ser sempre reverenciada pelos seus 5 títulos, mas hoje é um time comum. Então, assim, a opinião, né, nós vamos lendo o jornal, a gente vai poder encontrar essa opinião também sobre essa derrota da seleção. Depois, Antero Greco. Não se deve atirar no lixo o trabalho de Tite, que a CBF não venha com retrocesso. Já bastaram as 2 tentativas com Dunga. Então, é uma outra matéria ligada a essa questão da seleção também. Mauro César Pereira. Aos que debocharam do forte oponente da seleção brasileira, ficou a mensagem. Muito prazer, geração belga. A gente sabe que depois a Bélgica, né, perdeu para a França, que
depois ganhou na final da Croácia, que estava exausta lá, que tinha jogado com a Inglaterra e antes acho que com a Rússia, todos foram, né, para prorrogação. Enfim, a Croácia estava, né, já tinha jogado mais um jogo além do que a França tinha jogado. Não que justifique, porém, né, dá para entender. Mas aqui, ó, então, ó, o primeiro fala diretamente com o povo brasileiro, do povo entender que passou aquela fase, aquela era do Penta. Foi. A nossa seleção, ela precisa ser reestruturada, senão não vai conquistar mais nada. É óbvio. Tipo, para mim já estava óbvio desde a outra Copa, quando perdeu para a Alemanha. Já não colocava muita fé e não tinha esperança nessa última Copa. E agora ficou, né, evidente que não tinha como mesmo. Depois a gente tem então essa questão, o olhar voltado então para o trabalho ali do técnico, então não descartar o Tite, como foi feito com o Dunga. Depois a gente tem essa manchete que fala que justamente nós, como torcedores, mas também especialistas da área, desacreditavam a Bélgica, né? Falavam, não, a seleção brasileira é muito melhor, e a gente levou um banho, né? E por último, Veríssimo. Crepúsculo dos Deuses seria um título adequadamente wagneriano para essa Copa. Divindades caíram do pedestal. Aqui precisa ter uma referência para conseguir entender, porque o Crepúsculo dos Deuses é um filme, acho que lá da década de 50 eu já assisti, porque eu sou apaixonada por filme antigo, e ele traz uma atriz que ela não caiu a ficha, que ela não é mais aquela estrela do cinema, que as pessoas pagam tudo para ela, oferecem os melhores papéis. Ela não conseguiu entender que ela não está mais nesse pedestal, conforme ele diz aqui, divindades caíram do pedestal. E mostra ela tomando, né, essa consciência, ter que tomar essa consciência que ela não é mais essa grande estrela. E faz todo sentido, né? A nossa seleção era uma estrela. Todo mundo se inspirou, nós continuamos sendo o país do futebol, continuamos sendo referência, mas com essa seleção, a gente já sabe que não, que tá difícil. Então a gente precisa, né, cair do pedestal, acordar, já foram 2 Copas pra gente acordar, para que seja diferente. Depois lá. Daí tem lá os horários, né? Os próximos jogos que tinham, então Suécia e Inglaterra, Rússia e Croácia, ó, não menti, né? Que daí acabou dando Croácia, e daí ali deu Inglaterra, depois foi Inglaterra e Croácia, deu Croácia, e depois Croácia e França, e deu França. Aí, acabou. Chega de Copa, vamos, porque não aconteceu só isso no país, né? Então a gente vai para outro. PCC tem cadastro de inadimplentes e código penal para infratores. Penas para crimes previstos em cartilha vão de suspensão por 90 dias até exclusão. E daí o PCC é o primeiro comando da capital e traz essa questão do crime, como que o crime funciona é muito mais organizado, e por isso o nome crime organizado, do que aquilo que é legal, né, que é feito legalmente no nosso país. Então traz esse panorama. Depois a gente tem o ministro Gilmar Mendes, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, afirma que a Lava Jato foi canonizada. Ou seja, a gente tem ficou atemporal. Vai servir de base para sempre a Lava Jato, que foi aquela operação que investigou, né, atos de corrupção e tudo mais. Força-tarefa em alerta, então daí tem um desdobramento, depois a gente tem com greve, inflação de junho é a maior desde 1995. E aqui traz a questão das greves, como afeta, né, o nosso país. Aqui a gente tem esse espaço para publicidade, né? Então a gente tem ali um carro bem grande mostrando por que a gente tem que adquirir o valor dele e tudo mais. A gente continua aqui do lado tendo matérias, então João Domingos, a 3 meses da eleição, uma certeza, não haverá renovação na presidência e no Congresso. Depois, Fernando Reinach, ou Reinach, não sei, é possível imaginar que no futuro teremos pessoas com 150 e talvez 200 anos. Olha aí, já posso pensar na minha meta, né? Minha meta é 100 anos, mas já posso ir para 150. Depois lá, notas e informações. Bloqueios contra os pobres foram os mais prejudicados pelo efeito inflacionário da crise no transporte rodoviário. O bloqueio de estradas esfarelou o orçamento familiar. Os jovens e a formação técnica para uma revolução educacional é preciso eleger prioridades. Então vejam que são todas aqui matérias secundárias
que você vai encontrar ao longo, né, são índices de chamada que você vai encontrar ao longo do jornal, conforme for visualizando os cadernos, que tem nomes, como vocês viram aqui, ó, política, metrópole, tem economia. Então, você vai conseguir localizar não só pela página, mas pelo caderno, tá? Reveses complicam resgate na caverna. Lembra lá, gente, dos meninos, né, que ficaram presos na caverna na Tailândia, e daí coloca lá morte de mergulhador, que não lembro agora o nome dele, mas ele morreu tentando ajudar, né, esses meninos, e todo mundo acompanhou como que funcionou, né, para poder resgatar esses meninos. Que foi na época da Copa mesmo. Eu lembro muito bem que eles falaram assim, já tá prometido que eles vão assistir a final, mas, poxa, eles estavam desnutridos, né, até conseguir se resgatar e tudo mais, enfim. Depois lá, caderno 2, artes visuais. Pintor Flávio Chiró abre hoje retrospectiva de sua obra na Pinacoteca, em São Paulo. Então, aqui o caderno de cultura, né? Estados Unidos e China iniciam guerra comercial, que a gente sabe que tá até hoje, né? Aqui eu coloquei de novo, só para vocês terem a imagem completa novamente, né, das informações que nós encontramos nessa capa de jornal. Eu não sei se vocês têm o hábito de ler jornal, né, algo que tá caindo, não vou colocar caindo em desuso, mas as pessoas têm feito cada vez menos. E para a idade de vocês também não é tão comum pegar o jornal e folhear para ler. Eu mesma, eu gosto de jornal, mas eu não assino nenhum jornal. Mas eu tenho alguns aqui em casa. E é interessante observar que o jornal, ele acaba trazendo outros gêneros ali na sua capa. Então, às vezes uma resenha, notícia, artigo de opinião, tá? São textos que vão estar dentro, né? São gêneros textuais que vão estar dentro todos do gênero textual. Jornal, mais precisamente, capa, né? Do jornal. Então, só para ter a sanada curiosidade de vocês do que vem a ser. A gente não vai fazer... descobrir todos esses elementos aqui. Eu acho que pela leitura que eu fiz aqui para vocês, mais detalhada da capa do jornal, já deu para ficar claro que são imagens secundárias, que tem espaço para publicidade, a gente tem uns textos de chamada, a gente tem o cabeçalho, que é onde a gente tem ali a informação de onde foi publicado, o ano de publicação, a gente tem fotos, tá? Então, é isso. O jornal é uma coletânea de textos de natureza diversa. Notícias, editoriais, propagandas, artigos assinados e não assinados, crônicas e poemas, ensaios críticos, charges, anúncios vários, informações sobre a vida cultural da sociedade. Observando a primeira página de O Estado de São Paulo, de 7 de julho de 2018, identifique os gêneros textuais que a compõem. Então, vocês vão observar de novo essa capa do jornal e ver, tem lá fotografia, tem alguma notícia, tem editorial, tem anúncio, tem charge. Vocês vão observar tudo que tem lá. Eu fiz um resumo do que tem na capa e aí vocês vão colocar aí no livro de atividades de vocês. Depois, cada órgão de imprensa apresenta uma espécie de identidade ao dispor o conteúdo, optando por um determinado design para impressionar e fidelizar o leitor. Observe a estética da primeira página, que aspectos chamaram sua atenção. E aí aqui, gente, é pessoal, porque uns pode ser que seja o jeito de colocar a imagem, outros podem colocar que dá o destaque para o Neymar, ou então o jeito que as informações foram colocadas. Aí é pessoal, vocês vão colocar a opinião de cada um. Qual é o assunto comum nos artigos assinados por Robson Morelli, Antero Greco, Mauro César Pereira e Veríssimo? Como esse assunto é abordado, inclusive, pelo cronista literário Luiz Fernando Veríssimo. E aí eu falei lá na hora que eu estava explicando. Então, só voltar um pouquinho da aula que vocês vão conseguir chegar na resposta. Cada um dos textos que compõem essa primeira página pede uma estratégia de leitura diferente. Explique por quê, comparando sua resposta de um colega. No caso, vocês só vão explicar por quê, porque ainda não dá pra gente, né, fazer essa comparação. Então, assim, cada texto tem um objetivo,
tá bom? Então, cada texto quer atingir um tipo de leitor. Vocês vão explicar por que que foi colocado de forma diferente, então. E que jeito que foi colocado de forma diferente, tá? O projeto gráfico, forma pela qual os textos, as fotos, os desenhos e outros elementos são dispostos nas páginas impressas de jornais e revistas, é chamado também de diagramação ou paginação. O projeto gráfico, como o nome indica, é de responsabilidade de equipes especializadas em linguagem visual na imprensa. O componente estético, além de atrair a atenção do leitor, garante certa harmonia no conjunto de matérias, publicidade e outros elementos da página. Jornais, especialmente os de maior circulação, ora destacam, ora ofuscam determinados assuntos. Esses destaques revelam, de certa forma, a ideologia e a tendência desse veículo, bem como a vida cultural da sociedade. Considerando a informação anterior, explique como e por que as notícias sobre a derrota do Brasil na Copa e sobre o PCC foram as principais da edição do dia 7 de julho de 2018 do Estado de São Paulo. E aí vocês vão ter que levar em consideração os assuntos que foram abordados e a data, né, gente, para fazer sentido. Por que que utilizou essas informações? Durante muito tempo, os jornais foram importantes, por vezes, um único meio de comunicação impressa. Nos dias atuais, novas mídias se encarregam de difundir e fazer circular as notícias com muito mais rapidez. O jornal impresso perdeu seu fundamental valor informativo, ganhando um novo papel, o de discutir a notícia que já circulou pelos telejornais e outras mídias. Observando novamente a primeira página, que recurso o jornal Estado de São Paulo usou para discutir a notícia Copa 2018, o Brasil caiu na real. E aí, vocês vão ter que observar tudo que está fazendo referência a esse assunto. E só uma coisa, gente, ali, né, nesse quadrinho que a gente tem aí falando da questão da importância do jornal, ainda que realmente a gente hoje veja as notícias mais na internet, e a gente tem essa versão do jornal impresso, ele também disponível online, o que acontece, gente? No meio de tanta fake news que a gente vive hoje, a gente acaba recorrendo ao jornal impresso ou à sua versão online. Porque ali vai ser muito, para não dizer impossível, a gente encontrar uma fake news. E na internet, nos Facebooks da vida, no WhatsApp da vida, o que acontece? Chega a notícia, eu, pelo menos, já nem recebo, porque eu não participo de grupos assim. Mas se chega uma notícia, eu já desconfio. Eu vou lá conferir, olhar jornal por jornal, que eu costumo, né, acessar as páginas para eu ter certeza de que aquilo não foi distorcido, de que aquilo é verdade. Então, assim, tem uma super importância, continua sendo muito importante. Mesmo que hoje seja mais fácil só pesquisar no Google que tá tudo certo, ou então receber pelo WhatsApp que tá tudo certo, a gente sabe que não tá tudo certo, porque tem muita mentira. Então, nada como recorrer a esses veículos, né, de imprensa que passam, mesmo que cada um com uma visão, porque existe mesmo, cada um, mesmo que tenha que ser imparcial, eles acabam colocando a sua visão. Tá dando, igual colocou ali, cada um revela, de certa forma, o que pensa aquele veículo de comunicação. Mas ainda assim é mais confiável do que receber uma notícia pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Depois lá, releia a manchete da principal notícia do dia 7 de julho de 2018, estampada na primeira página de O Estado de São Paulo. Copa 2018, o Brasil cai na real. Que recursos gráficos o projeto usou para destacar a manchete? E aqui vocês vão ter que observar cor da letra, tamanho da letra, quais fontes foram usadas, por que foram usadas essas cores, tá? Depois lá, na sua opinião, por que o ano de 2018 foi apresentado em vermelho na manchete? E aí a gente tem que lembrar para quem que o Brasil perdeu, né? Eu acho que vai ficar mais fácil para entender. A expressão cair na real é uma gíria e significa encarar a realidade, deixar de iludir-se, deixar de fantasiar. Reescreva a manchete, o Brasil cai na real, usando linguagem denotativa, ou seja, linguagem literal. Sem ser caiu na real, tá, gente? Depois comente. Então, vocês vão ter que colocar, por exemplo, o Brasil encara a realidade. Algo assim, tá?
ou pode usar o iludir-se ou a questão da fantasia ali colocada. Vocês que vão ver. Pois lá, o slide da notícia, o Brasil cai na real, diz. Slide, gente, sempre vai trazer um resumo daquilo que a gente vai encontrar na matéria completa. Tá? Então ele traz um resumo para a pessoa ler ali, ver se interessa, se é aquilo mesmo que ela quer ler, e daí se ela se interessa por aquele assunto, ela vai lá e lê o texto, né, na íntegra. A seleção perde da Bélgica por 2-1, o brasileiro descobre que seu time não era tudo isso e volta a encarar a realidade de um país em crise. Para construir o slide, o jornalista usou um recurso bastante interessante, a enumeração das ideias separadas por vírgula. Que efeito tem essa enumeração? Então, assim, é como se eu estivesse contando, pensem que é um texto de vocês, que o título do texto de vocês é O Brasil Cai na Real. E aí vocês vão colocar essas informações. Fazendo isso de forma que eu estou enumerando, que efeito que eu quero passar para quem vai ler o meu texto, tá? O que essa sequência tem por objetivo? Fazer essa sequência de informações. Depois, a expressão volta a encarar a realidade, usada no slide, pode ser considerada um sinônimo da expressão cai na real, empregada na manchete, lembrando que a manchete é o Brasil cai na real, né? Então, vocês acham que tem a ver? Que pode ser considerado um sinônimo? Vão ter que observar tudo para poder responder. Considerando a manchete e o slide da notícia O Brasil cai na real, é possível deduzir a opinião do jornalista sobre a seleção brasileira de 2018 e também sobre o brasileiro? Qual é essa opinião? Então, né, gente, dá sim, mas vocês vão ter que observar, então, qual que é essa opinião que ele coloca. Porque não tem como, por mais imparcial que tenha que ser, acaba saindo a opinião da pessoa do jeito que ela escreve. Então, poderia colocar endeusando a seleção, mesmo a seleção tendo perdido, né? Mas aqui ele está colocando não só, ele não está criticando só a seleção, ele está criticando também o povo brasileiro, no geral, inclusive ele, porque toda vez que a gente faz uma crítica, a gente tem que se colocar. Toda vez que a gente faz um elogio ou uma crítica, a gente tem que se colocar naquela fala. Tá? Porque a gente não pode se excluir e falar, não, eu não faço isso. Muitas vezes a gente não faz, mas muitas vezes a gente faz também. Então é importante, como cidadão, nos colocarmos, como cidadãos, nos colocarmos na situação. Então vocês vão ter que identificar qual que é a opinião dele. Observe que os verbos do slide estão no tempo presente. Perde, descobre e volta. Que efeito de sentido esse tempo verbal traz à notícia? Gente, gênero notícia trabalha com atualidade. Se tiver no passado, se foi algo que já aconteceu, não serve mais como notícia. Aí vira uma reportagem. A reportagem, beleza. Mas a notícia, ela tem que ser agora, o que está acontecendo agora, tá? Por isso que lá na outra página até falou da questão dos veículos, né, de comunicação que são online, muitas vezes ultrapassar essa questão do jornal impresso, e do jornal impresso fica até como notícia velha, por mais atual que seja, porque a gente acaba vendo a notícia muito mais rápido por meio, né, do celular, do computador, por meio da internet. Observando as fotos da primeira página da edição de 7 de julho de 2018 do Estado de São Paulo, o que se pode concluir sobre elas a partir do lugar que ocupam na página? Então, vocês vão ter que falar sobre as fotos que estão presentes ali. Então, a foto do Neymar, as outras fotos que tem lá o artista, né, não lembro o nome dele agora, mas que ele tá falando lá da exposição dele. Tem a foto dele. Tem a foto da campanha, né, publicitária. Então, tudo isso vocês têm que analisar. Depois lá, em grupos não vai dar, né, gente? Porque estamos cada um em sua residência. Mas está pedindo ali para vocês fazerem no 10 uma cópia da página, ampliando ou reduzindo as fotos de acordo com o destaque que desejam dar aos elementos. Utilizem o espaço a seguir para planejar o seu trabalho. Daí do ladinho tem lá. Conheça os objetivos dessa proposta de produção de texto. Criar uma página de jornal a partir de um exemplo, no caso, a capa do Estado de São Paulo. Conhecer alguns aspectos importantes da linguagem jornalística, que vocês viram que é bem objetiva para chamar a atenção do público.
Pede depois na dica para vocês relerem a primeira página, refletirem sobre o que pode ser mudado em termos do destaque ou reposicionamento das informações, organizar essa nova disposição dos elementos e apresentar aos colegas. Vocês podem mandar no grupo nosso do WhatsApp de tarefa como que vocês fizeram essa página da capa do jornal O Estado de São Paulo. Então, assim, eu vou dar destaque mais para a seleção belga que ganhou. Ou vou dividir, ou então eu vou dar mais destaque para a questão do PCC, ou vou dar mais destaque para o artista plástico, entenderam? Vocês vão observar e ver qual informação que vai ganhar mais destaque e vão reproduzir essa capa. Aqui eu acho que é muito pequeno no material de vocês o espaço. Então, vocês podem fazer numa folha sulfite ou no caderno mesmo de redação de vocês. Só que daí vocês vão escrever aqui nesse espaço do número 10, feito no caderno ou feito em folha separada, tá bom? Para não ficar esse espaço em branco e depois a gente não saber se foi feito ou não, tudo bem? Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem que é só entrar em contato comigo, tá bom? E nos encontramos na próxima semana. Até lá, pessoal. Tchau!